turminha! Espero que vocês estejam bem e hoje a gente continua a aula 83 e 84, mas faremos a página 92, certo? Terá alguns exercícios adicionais sim para vocês fazerem, mas conforme a aula eu vou falando e a gente tem todos os exercícios das adicionais que eu vou propor na aula para vocês fazerem, resolvidos passo a passo em outro link de resposta. Ok? Bora? Bom, turminha, vamos então para a continuação da aula 83 e 84, que a gente começou na segunda-feira. Nós vamos na página 92 e vamos resolver o probleminha do 5 ao 8. O texto que eu vou ler com vocês agora, ele vai responder a questão de 5 a 8, tá? Então, ele fala assim: na embalagem de um bolo foi encontrada a seguinte tabela nutricional. Bom, eu fiz a tabelinha nutricional maior para poder explicar a aula para vocês. É a mesma tabelinha que vocês têm aí na apostila. Veja que este bolo tem uma porção de 33 gramas, que é a mesma coisa que 2 colheres de sopa cheias. Então, o que ele diz? Que a quantidade por porção de 33 gramas, ele tem todas essas informações nutricionais aqui na tabelinha. O valor energético é 133 quilocalorias ou 558 quilojoule. A nossa unidade de medida em calorias é quilocalorias. Já fora do país, a gente também encontra quilojoules, por isso tem as duas informações aqui. Esse valor energético de 133 quilocalorias corresponde a 7% do valor diário, tá? Por porção. Aí eu tenho carboidrato, proteínas, gorduras totais, saturadas. Veja que a trans, a gente não tem uma porcentagem de valor diário recomendado, né? E a fibra, a gente não tem fibra alimentar aqui. Sódio, eu tenho 6% de valor diário. O que ele quer na minha primeira pergunta, que é a questão número 5? Ele fala assim: qual é a massa de carboidratos que o bolo possui? A massa de carboidratos que o bolo possui em 33 gramas é de 25 gramas. Então, é só isso que ele pede para escrever. Então, eu vou usar a minha canetinha e vou escrever lá 25 gramas no exercício 5. Fácil, né? Bom, como é organizando tabela e interpretando, essa era uma pergunta interpretativa. No exercício 6, ele pergunta: qual a porcentagem de gorduras totais presentes no bolo referente ao valor diário recomendado? Então, qual é a porcentagem de gorduras totais? A porcentagem de gorduras totais referente ao valor diário, é 6%. Então, eu tenho 6% de gorduras totais no valor diário e tenho 25 gramas de carboidratos na porção de 33 gramas. Então, aqui no exercício 6, são 6% do valor diário. Certo? Então, agora vamos para o próximo exercício, que é o exercício 7. No exercício 7, ele pergunta o seguinte: existem 2 unidades de medida de energia que são usadas com frequência, a quilocaloria e o joule. Considerando os dados que estão abaixo da tabela, podemos afirmar que 1 quilocaloria corresponde a aproximadamente quantos quilojoule? Gente, é o seguinte: embaixo dessa tabelinha aqui, vocês têm várias informações que eu aumentei e coloquei aqui. O que ele fala embaixo da tabelinha? Que a porcentagem de valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 quilojoules, seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Aí ele fala:
Quando tem 2 asterisco, o valor diário recomendado. Quando tem 3, porção suficiente para o preparo de uma porção, uma fatia de 50 gramas do produto pronto. Então, veja que na tabelinha aqui, ó, ele tem os 3 pontinhos e tem um pontinho corresponde aos valores diários com base numa dieta de 2.000 calorias ou 8.400 joule. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que 2.000 calorias é a mesma coisa que 8.400 kJ. O que ele quer saber? Ele quer saber uma quilocaloria, quantos quilojoules são. Eu só tenho a informação que 2.000 calorias é a mesma coisa que 8.400 kJ. E uma quilocaloria, quantos quilojoules serão? Então, eu vou resolver por regra de 3. Como que eu vou fazer isso aqui? De um lado da tabela, eu vou colocar aqui as calorias, a quilocaloria, certo? De um lado da tabela, da minha regra de 3. Do outro lado, eu vou pôr os quilojoules, certo? Então, quais as informações que eu tenho? Eu tenho as 2.000 calorias e tenho que 2.000 calorias é a mesma coisa que 8.400 kJ. O que eu quero saber? Eu quero saber uma quilocaloria, quanto isso representa em quilojoule. Eu vou pôr X. Isso aqui é uma regra de 3, então eu vou multiplicar em cruz. Vou começar pelo X, 2.000 vezes X vai dar 2.000x, e 1 vezes 8.400 dá 8.400. Eu vou passar o 2.000 que está multiplicando, dividindo o 8.400. Eu posso cortar esse zero com esse com esse, e 84 dividido por 2, eu vou encontrar 4,2, nesse caso, quilojoule. Então, quer dizer que uma quilocaloria corresponde à mesma coisa que 4,2 kJ. Eu podia ter resolvido esse exercício de outra maneira. Como? Olha, veja bem. Como que eu poderia ter resolvido sem ser por regra de 3? Eu poderia ter feito assim, ó. 2.000 calorias não é a mesma coisa que 8.400 kJ? É só pensar um pouquinho. Se eu simplificar essas 2.000 e dividir por 1.000, podia ter dividido por 2.000 direto, mas eu vou dividir por 1.000 que fica mais fácil. Eu também divido essa por 1.000. Dividindo as duas por 1.000, aqui eu encontro 2. E aqui eu encontro 8,4. Ainda não cheguei na uma caloria que eu tô querendo. Pro 2 chegar em uma caloria, eu divido isso aqui por 2, certo? Então, se eu tô dividindo isso aqui por 2 para encontrar uma caloria, eu divido isso aqui por 2 e encontro 4,2 kJ. E aqui quilocaloria. Também dava para fazer assim, certo? Eu resolvi por regra de 3, porque a gente está resolvendo por regra de 3 há tempos e eu fiz dessa maneira. Mas nada impede de você usar a cabeça e ir simplificando os dois lados da caloria e do joule e chegar na informação que ele quer. Joia? No exercício 8, ele fala o seguinte: qual é a massa de proteína recomendada para ingestão em um dia? Veja que a proteína deste produto, deste bolo, é de 1,4 gramas, que corresponde a 2%. Gente, ele quer saber a quantidade que ele deveria consumir de proteína recomendada por dia. Ele só consome 2%. Tá faltando aqui 98% de proteína, né? Ele só consumiu 2. Para eu consumir a quantidade de proteína necessária do meu dia, eu tenho que consumir 100% recomendado. Aqui, o valor diário que ele consumiu é 2%, não é o recomendado. 2% é muito pouco de proteína para o dia. Então, ele precisa saber quanto de proteína ele precisa consumir para chegar no 100% de proteína recomendada diariamente. Então, eu vou resolver por regra de 3. Eu vou pegar 1,4 gramas, que é 2%, e eu preciso descobrir 100% quantas gramas vão dar. Então, vamos separar aqui.
Eu vou separar, então, a atividade em gramas e vou separar a atividade em valor diário, certo? Então, o que acontece? Em gramas, meu bolo, ele tem 1,4 gramas, que corresponde a 2% daquele pedacinho de 33 gramas, daquela porção. Para eu saber quantas gramas, que é 100% de proteína que eu preciso consumir no dia, quanto que eu vou ter que consumir? Quantas gramas eu tenho que consumir para dar 100% da proteína recomendada diariamente? Vamos multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, eu encontro que x vezes 2 vai dar 2x. 1,4 vezes 100 é só contar duas casas depois da vírgula. Então, eu conto uma, vai dar 14, mais uma, vai dar 140. Passo o x, o 2 que está multiplicando, dividindo, e 140 dividido por 2, eu encontro que vai dar 70 gramas. Então, ele teria que consumir 70 gramas de proteína recomendada diariamente. O valor diário recomendado de proteína é 70 gramas. Se eu quiser tirar a prova real disso, eu posso fazer o inverso. Fazer que, vamos pôr aqui a prova real, ó. Prova real. Vou passar um tracinho aqui. 70 gramas não corresponde a 100% da barrinha? 100% de proteína, certo? Eu quero saber 1,4 ou eu quero saber 2%. Vocês concordam comigo que tem que dar 1,4? Isso é a prova real. Se eu multiplicar em cruz aqui, veja que 100 vezes x vai dar 100x, 70 vezes 2 vai dar 140, e a hora que eu passo 100 multiplicando, o 100 dividindo, ele vai dar 1,4, que é exatamente os 2% e 1,4 gramas que o pedacinho de bolo tem, certo? Vocês vão ficar com uma adicional para fazer. Hoje a aula estava mais curta. Espero que vocês tenham gostado e bom final de semana a todos. Até a próxima aula. Beijos!